Merda, eu dormi até escurecer. Onde é que tá meu celular? Onde é que tá meu celular? Muito eu quando acordo de manhã, mano. Parece que o nosso protagonista está meio sufocado. O que será que tá rolando, amigo? Mas que merda é? O menor tá acorrentado, velho. Ele fica se perguntando em que lugar que ele tá. Graças a Deus tem um Trabit. Ele vai tentar se conectar à internet pra pedir ajuda. Aí aparece uma garota de máscara e diz que ele não pode fazer isso. Que ela vai fazer ele desenhar todos os dias ali. E vai contar a história de como ele foi confinado por essa garota aí. Colegial ainda, meus amigos. E onde foi que você achou esse mangá maluco? Olha, isso é fácil de responder. É, isso é da hora. Mano, você já leu o mangá, esse nome que tá aí? É um mangá maluco que eu encontrei alguns meses atrás. Tenta ler uns 15 a 20 capítulos. Eu li mais de 20 capítulos, tá? E também as histórias são curtinhas, então é bem rapidinho pra ler. E ele vê que a janela está fechada pelo lado de fora. Como é que ela tá com essa janela pro lado de fora? Ele até pensa em fazer barulho pra poder as pessoas de fora escutar, mas ela poderia aparecer a qualquer momento. Aí ela aparece com uma peixeirinha, meus amigos. Mas calma, ela só foi deixar comida pra ele. Mas meio que ele tá sem apetite. Só come! Amigo, é melhor você comer, senão você ganha uma furadinha, hein? Ele só concorda lá, né? Ele não quer ir de Vasco. Ele praticamente tá comendo um iogurte congelado. E ela lá olhando pra ele comendo. E ele também não se lembra no dia que ele foi confinado aí nessa prisão aí. Nosso ponto tava lá paradão e ela aparece. E ela se pergunta se ele ainda não desenhou nada. Sim, não importa o que eu desenhe. Tudo ultimamente tá ficando uma merda. Bem, então, tem que me desenhar. Amigo, você não está na prisão, não. Você está no paraíso. Olha, eu já desenhei aquelas de mangá, mas a reais. Ele dá uns exemplos sobre ela lá. Ele sabe que é ridículo tentar desenhar a pessoa que tá mantendo ele em cativeiro, mas ele não para de mexer a caneta dele pra desenhar. Olha, até que ele tentou desenhar como ela disse, mas não deu bom. Por suas roupas. Por quê? Ele explica lá pra eles, mesmo assim, se ele tirar, vai ficar presa na corrente a camisa dele. Desculpa se vocês ouvirem zoada de cachorro aí de fundo, tá, galera? Aí ela destranca lá as correntes lá pra poder ele tirar a roupa. Meu amigo, ela tá com a peixeirinha na mão. Ele só concorda lá. E ela disse que é pra ele tirar de baixo também. Ele não tá acreditando que tá sendo tratado daquela forma. E ela só tá levando ele até o banheiro. Ele entendeu lá, ela só quer que ele tome um banho. E ela meio que tá lavando as roupas dele. E ele não se lembra a última vez que ele desenhou água pra deixar as pessoas felizes. Isso é meio triste, né, amigos? Depois de um dia de confinamento, ele acabou se lembrando de um pouquinho do que tinha acontecido com ele. Ele meio que tá no próprio apartamento dele. Pois é, ele tá mantido em cativeiro na própria casa. Olha, fixo. Como foi? É, nada mal. Nosso protagonista é admirador de coxas. Ela fica se perguntando qual é o problema. Ele fala que meio que tá se aproveitando dela e tal. Mas ela fala pra ele não se preocupar com isso. Ela fala que tá usando o dinheiro da conta bancária dele. Tá bem, né, deles. Peraí, quer dizer que esse nosso aí é da minha conta bancária? Peraí, como é que tu sabe minha senha? Se você vai deixar sua data de aniversário nas suas redes sociais, você precisa ter a sua senha do banco. Se fodeu. Ela fala que vai fazer compras agora. Mano, se tu tá lendo isso, por favor, muda sua senha aí se você usa como sua data de nascimento. Ainda bem que eu não faço essa loucura, mano. Por que você não entende? Foi tudo que eu fiz por você. Você não me deixa escolher você fazer isso. Ai, caramba, ainda bem que foi só um sonho. Então é pra pesadeira, amigo. Que sonho? E ela vê que a franja dele tá muito longa e quer acostar pra ele. Ah, era isso que você tava fazendo? Mas eu gosto do meu cabelo assim, mas tudo bem. Ela fala que ele tava fazendo muito barulho e pergunta o que, é que ele tava sonhando. Ele fala que tava sonhando com ela. Mentindo, ele não tá, né, mano? Ela fala que entende e fica felizinha. Ela fala que ter imaginação é muito bom, mas ele tem que ter moderação. Olha, eu tenho quase certeza que foi mal interpretado. Já faz 7 dias que o nosso protagonista foi preso por essa garota desconhecida. Mas pelo que eu vi aqui, o nosso plot adora a comida dela. E ele se pergunta se ela não é de cozinhar pra ela mesmo. E ela fala que nunca precisou. Eu agradeceria se a comida fosse mais um pouquinho decente. O que você quer dizer? É, você tem uma faca de cozinha, porque não tenta usar. Estou dizendo que com a refeição caseira? Bem, de certa forma, sim. E ela disse que vai tentar fazer. E ela sai caminhando. E no dia seguinte ele escutou uns ruídos vindo da cozinha. E ele notou uma coisa, que enquanto ele tá dando os desenhos pra ela, o comprimento da corrente vai aumentando. Pois antes ele só conseguia andar metade da sala. E a porta meio que tava aberta e ele tá se perguntando o que é que tá acontecendo do outro lado da porta. E ele acaba se esbarrando com ela. E os dois acabaram se assustando. Ela se pergunta se ele tava preocupado que tava lá fora da sala. Ele concorda que era isso mesmo. E ele se pergunta se ela tá preocupado com o que tá acontecendo aqui dentro da sala onde ele tá. E ela tava se perguntando de como é que ela está. Ele fala que tá se sentindo um pouco mais melhor por causa dela. E ele pergunta por que ela estendeu a corrente. Ela achou que a corrente tava muito curta e ele não poderia se exercitar, pois ela quer que ele fique o mais saudável possível e ele agradece ela. Mas meio que esse confinamento aí, dizendo ele que não tá afetando a saúde dele. Você já se inscreveu aí e deixou o like? Ó, tem muita gente que não é inscrito no canal, hein? Que cheiro é esse? Eu conheço esse cheiro. Aí ele vê que ela começou a cozinhar pra ele. E ele se pergunta quanto tempo faz que ele não comeu uma comida caseira. E ela corre deixar a panela lá queimar, mano. Ela botou alguma coisa lá na panela lá, que eu não sei o nome, e fala que tá pronto.
É, acho que eu não devo ter muita expectativa pelo sabor. E nossa planta nunca sentiu tanta atenção quanto ele tá sentindo agora. Por alguma razão ela tá vigiando ele enquanto ele tá comendo. Olha, mesmo que você fica olhando, você sabe que eu vou comer, né? Eu tô tendo dúvida de você, só que olhar. E ele vê lá o que é que tem no menu e só tem coisa boa, meus amigos. E ele agradece pela comida lá e vai ter cuidado pra não falar besteira. Mas ele achou deliciosa a comida. Ela pergunta se é sério e ele concorda que é sim. E não tá dizendo pra elogiar, realmente a comida tá boa. Ela fala que tá ótimo e a impressão dele, ou ele viu ela sorrindo através da máscara. Mas realmente ele gostou da comida. É, eu realmente gostei da comida. Menor, a gente já sabe que você gosta da comida dela. Ele se pergunta se é a imaginação dele ou ela tá melhorando cada vez mais na cozinha. Ele se sente grato, mas envergonhado, pois ele não fez nada ainda. Ele gostaria de ajudar ela pelo menos na limpeza. E ele vê que ela tá olhando um livro de receita, por isso que ela tá melhorando. Aí ele se lembrou o que ela disse lá e vai tentar desenhar ela. Tudo que ele pode fazer é pensar em mangás interessantes. E o título que ele coloca lá é essa historinha aí que nós estamos lendo aí, que você está vendo nesse vídeo. O que foi? Nada. Ela vê lá que ele tá desenhando sobre ela. Ela sai lá toda felizinha e por algum motivo a comida do outro dia foi mais boa. E ela chama lá ele lá, pois o jantar já está pronto. Ele vai ver lá qual é a janta de hoje. Pelo que eu estou vendo aqui, só tem coisa boa. Tá melhor do que aqui em casa, hein? Caralho, brincadeira. É, você fez tudo isso? Ele agradece pela comida e ela pergunta se ele gostou. Ele disse que está uma delícia. Praticamente só mostra o protagonista desenhando e ela trazendo a comida pra ele. Ela fala que é a primeira vez que vê ele sorrindo. Mas ela tá feliz, já que ela se esforçou bastante pra isso. Ele vê que ela está se esforçando bastante, ele vai também se esforçar. Ela está torcendo por ele. Você sorriu, né? Eu não sorri não. Parecia de hoje, parece que não tem macarronada. E ela bate lá na porta e diz pra ele abrir a porta pra ela, porque ela não tava conseguindo. Eles perguntam por que ela trouxe 2 bandejas. É porque ela vai comer aí também, né, seu Zé Ruela? Ela diz um bom apetite e começa a tirar a máscara dela lá. Ele se pergunta se não tem problema de ela mostrar o rosto para ele, mas ela não vê problema. Pô, como no filme, né? Se vê o rosto, já era. Então eu acho que eu não vou nem provocar. Mas ela diz pra ele não se preocupar com isso, pois ela se decidiu desde o início a mostrar o rosto para ele. Ele fica admirado ao ver a primeira vez o rosto dela. Mas Thiago, então como? Obrigado pela comida. E meio que ele não tá conseguindo desenhar nada. Ele usa ela como modelo, mas ele não conhece muito ela. E lá vai ela trazer comida pra ele. Aí ele quer fazer uma pergunta pra ela. Ele quer saber como é que ela tá indo na escola. Ela quer saber a razão dele querer saber disso. Ele explica pra ela que ele não sabe nada sobre ela, pois ele quer saber mais sobre ela. Será que isso foi uma má ideia? É escrito daquele jeito, desse jeito, daquele jeito, e eu não entendi foi nada. É Kanata. E o nome dela é Kanata. É, Kanata é um nome bom. Teve uma coisa que eu notei recentemente. Quando eu estou sendo levado para o banheiro ou para tomar um banho, ela sempre leva a peixeirinha com ela, mas ultimamente ou esquece ou não leva. Aí ele resolve dar uma grande surpresa pra ela, já que ela pensa que ele tá obediente. Essa vai ser a minha melhor figaria. Ele finge que tá tentando fugir e ela pega uma caneta e enfia nele. Ela pergunta se ele tá bem lá. Ele responde que está bem. Ainda bem que não era peixeirinha, senão estava lascado. E ela pensa em se ferir como pedido de desculpa, mas ele diz que não é pra ela fazer isso não. Pelo que eu tô vendo, ela não lida muito bem com piadas, não. Ele vê que não foi uma boa ideia ter fingido que ia fugir. E ela vai lá pegar ele porque tá na hora do banho. E agora ela tá andando com a peixeirinha de novo. Opa, rapaziada, se inscreve aí, deixa o gostei, tá? Tamo junto. Pô, eu não deveria ter feito aquilo. Agora ela vai começar a ficar com aquela faquinha de novo de mim. Ela foi lá de biquíni só pra ficar vigiando ele. Peraí, o que você tá fazendo? Eu entrei aqui pra vigiar você pra você não fazer nenhuma loucura. Não é disso que eu tô falando, é das suas roupas. Ela fala que só se trocou pra poder o uniforme dela não ficar molhado. Tá, eu só tô vendo detalhes aqui, meu amigo. Que um estudante venha até nós e faça a mesma coisa que fez com o protagonista. E dá pra ver que ela ficou preocupada com a fuga dele. Ele vê que ela parece zangada. Ele diz pra ela que nunca mais vai tentar fugir pois é meio constrangedor tomar banho com ela. Ela se conformou e saiu do banheiro. Eu me pergunto se tá certo postar um tipo de conteúdo assim, mas pelo que eu vi até agora, ela não parece uma má pessoa. Agora meio que ele precisa descobrir como transmitir isso para os leitores. Ela chega lá dizendo que a comida tá no pronto, mas ela vê que ele tá lá desenhando e acaba fechando a porta lá. Eu tava tão focado que esqueci de comer, velho. Ela deixou a comida pra mim. Pô, praticamente vocês estão casados e não sabem. Ela deixou escrito boa sorte na refeição dele. Ele dá um sorriso e ele meio que tá achando bom desenhar por causa dela. Caramba, eu dormi demais. Ela só deixou a comida lá e com o nome Estou de Saída. Ele vê que foi a primeira vez que ela fez isso. Aí ele fica se perguntando se ele escapasse agora. Tu tá na boa, menor, pra que tu quer escapar? Não mesmo, agora eu tô tendo um bom progresso no manuscrito. Aí ela chega em casa e ela tá com uma roupa completamente diferente. Suas roupas? O que tem elas? Não é nada. É, mas onde você iria vestido desse jeito? É um segredo. E ele vê que tem uma etiqueta na roupa dela, tipo, ela comprou essa roupa não faz pouco tempo. E também ele foi obrigado a desenhar ela com roupas casuais. Só estou vendo vantagem, amigos. Beleza, estou nos seus cuidados hoje de novo. O que foi? É que eu fiquei sentado muito tempo ontem e tô com a bunda dolorida. Aí ela decide fazer uma pose diferente pra ele poder desenhar ela hoje. É, eu posso ver. É, não me imposto. E parece que ele não consegue desenhar algo assim, então ele vai esconder lá com as pernas. Mas como uma cena como essa, tem que ter uma boa imaginação. Ele percebe que ela tava vestida assim só pra provocar ele. Ela decide ir dormir enquanto ele não termina de desenhar ela. Se você estiver esquecendo em algo estranho, eu vou te esfaquear. Tá, mudei de ideia. Pô, me diz uma coisa, você não fica entediado me vendo o dia todo, não? É verdade,
que não. E ela pergunta pra ele qual é a comida favorita dele. Ele fala lá pra ela qual é a comida favorita dele. Ela só fala que está bem lá e sai do quarto. E na hora da comida, ela trouxe exatamente o que ele pediu. Parece que ela está de mau humor. Aí ele sabe o que ela estava querendo dizer. Aí ele fala lá qual é o prato favorito dele. E mal sabe ele que ele vai comer essa comida dele aí favorita por uns 3 dias seguidos. E cada dia a corrente tava ficando mais longa. Mas antes de ele ir pro banheiro, ele sempre pedia pra ela. Ele foi lá pedir pra ela lá, mas ela não tava abrindo a porta do quarto. Aí ele foi no banheiro correndo lá, pois ele tava apertado, né? Aí ele voltou e ela estava lá despida e sem a máscara. Ela é bonitona, amigos. Ele pede desculpa e começa a sair lá. E ela diz pra ele esperar. Pensando bem que não fez ainda isso. O que você quer dizer? Ela, pose nua. Estou disposto se você quiser. Eu não quero, por favor, não tire suas roupas. E se fosse vocês no lugar deles, o que vocês fariam, meus amigos? Eu disse pra ela não tirar as roupas dela, mas eu não esperava por isso. E ele acabou ficando com febre. E ele acha que nunca tinha visto ela tão desesperada. Ainda bem que ela sabe mais ou menos como tratar de doentes. E ela pergunta se ele consegue comer um pouco. Ele diz que talvez um pouco sim. E ela acha isso bom. E ele percebe que ela não está usando a bandeja hoje. E ela tenta soprar lá, mas ele tenta dizer pra ela que ela não vai conseguir através da máscara. Mas ele diz que tá tudo bem, que ele consegue comer sozinho. Mas ela insiste em fazer isso por ele. E ela sopra lá a comidinha dele e dá na boquinha dele. Fico me perguntando quantas vezes eu desenhei ela de uniforme. Olha, eu sei que parece um pouco atrasado, mas eu posso fazer uma pergunta? Qual seria? É que eu tô perguntando aqui, por que você tá sempre de uniforme? Parece que você nem vai pra escola. O que você quer dizer com isso? Ele disse que valeria mais a pena se ela usasse roupas casuais. E ela disse que é pra ele ser mais caro do que quer dizer. Ele fala que quer ver ela usando roupas casuais. Ué, onde é que ela tá indo? E ela trouxe as roupas dela e disse que vai transformar em cada uma que ele escolher. Está bem, é bom que ela tenha um pouquinho das minhas preferências. Hoje tá tendo muito barulho na cozinha. Ele foi ver o que ela tá fazendo na cozinha. Ele vê lá os ingredientes e vê que ela tá mais animada do que o normal. E ela responde que sim. Você quer que eu ajude? Tudo bem. Ele fala que tá de boa, que tá indo muito bem no manuscrito dele hoje. Ela agradece pela ajuda. E eles terminaram o que estavam fazendo. Pergunta por que a comida tá tão refinada hoje. E ela fala que é o jeito de presentear ele. Mas ele agradece lá pela comida. A coxinha está um pouco aberta hoje. Ele tá lá comendo marrela e ele se pergunta se ela abriu a coxina hoje. Ela diz que sim, pois não é saudável estar com a coxina fechada. Mas você tem certeza que quer fazer isso? Como é que você vai escapar com um vizinho daqueles, né? Eu disse pra ela que não ia fugir de novo, então. E ela se pergunta só por que ele só não fugiu. Ele diz que é porque ele pode desenhar mangá melhor quando está ali. Ela diz que entende e acredita nas palavras dele. E tira aquela correia que tá no pescoço dele. Mas meio que ele tava falando sério, ele não tá tendo intenção de fugir. E ele vê que ela está atrasada hoje. Que ele não tá ouvindo nenhum som da cozinha. Ela perguntar se ela não quer ajuda pra cozinhar e ela está dormindo. Parando pra pensar, eu estou por há um mês e nunca vi ela dormindo. Ele decide fazer a comida dessa vez. E ela acorda toda nervosa lá. E ele diz lá que preparou a comida pra ela dessa vez. Ela sente muito por ele ter cozinhado dessa vez, mas ele disse que não se importa muito. Mas só com isso ela não vai ficar bem. Ela quer que ele faça um pedido pra eles ficarem aqui. Mas já que ela insiste, ele vai pensar no assunto. Um pedido, né? Já me decidi. Você pergunta se ele pensou no pedido dele. Ele diz que sim. Ele diz que tem uma coisa que ele quer perguntar há um bom tempo. Ele quer saber o motivo dela ter confinado ele aí no quarto. E ela fala que terminou de comer e se levanta. Ele pede desculpa e é pra ela esquecer o que ele disse. Ela até poderia dizer mais, mas ela acha que ele soubesse o motivo já. E ele vê que quando ela falou aquilo, ela tá cheia de tristeza. E no dia seguinte ela não está em lugar nenhum. Ih, rapaz. Aí ele tá malzão lá porque que ele fez aquilo, perguntou aquilo pra ela. E ele vê lá que isso é o mais longe que o mangá pode ir. Mas ele não vai deixar, ele levanta lá o cabelo e vai continuar fazendo o mangá. Ele resolveu se concentrar lá e não sair daquela sala. Uma ironia ficar na sala depois de ficar confinado no quarto. Aí no capítulo 30 não tem nada. Ele ficou 31 dias no confinamento. Parece que ele desmaiou, mas finalmente ele terminou. E sem dúvida foi graças a ela dele ter conseguido se concentrar. E por isso ele quer que ela seja a primeira a ler o mangá dele. Aí ele chama a Kanata-san, mas não havia sinal dela. Tudo aquilo lá que havia lá nele, a corrente, a fechadura lá com a tranca, havia sumido. E ele acha que alucinou tudo aquilo, que não tinha garota nenhuma. E ele acha que provavelmente está só estressado. Mas tipo, a única coisa que ele não tá achando que é uma imaginação é o cheiro da Konata. Mas ele acha que não adianta ficar pensando naquilo. Ele acha que tem um rascunho dele pronto e vai mandar lá pra reavaliação. Aí o celular dele começa a tocar lá. Ele fala, alô? Sincero? Fala que o rascunho novo dele é uma maravilha. Ele tá achando meio isso estranho. Ela aparece lá dizendo que foi bom ele ter recebido a ligação do editor. Então ela não é alucinação não, meu amigo. E tipo, mano, foi ela que mandou. Ele ainda não sabe por que ela confinou ele. E ela chama ele de sensei e eles vão trabalhar junto para finalizar. E o confinamento dele foi encerrado, mas a história ainda não acabou, galerinha. Se vocês quiserem uma continuação, é só pedir aí. E até o próximo vídeo. Fui. Ah, que sono bom. Já fazia tempo que eu não me sentia tão bem pela manhã. Hoje eu vou fazer um bom manuscrito. Aí ele vai lá pra cozinha e encontra ela com a faca na mão e ele acaba se assustando. Ela dá um bom dia pra ele lá e se pergunta por que ele tá tão assustado. Eu assustado? Tô não. É, parece que ela não é uma colegial estranho. Ele se pergunta o que ela tá fazendo lá, só que ela não tava conseguindo cortar os tomates muito bem. E a mostra eles comendo lá. Ele meio que quer dar um passeio hoje, já que o tempo está bom. Beleza, vou preparar a corrente e a coleira. Você tá pensando que eu sou um cachorro ou algo assim? Tô brincando.
brincando. Ela se pergunta por que ele não vai só dar um passeio se ele quer, mas ele diz que essa é a casa dele. Aí se pergunta já que ela tá tão preocupada por que ela não vai junto. E ela ficou bem admirada, aí se levanta e pergunta se ele já terminou de comer. Ela ficou bonitona com essa roupa, meus amigos. E ela disse pra ele se apressar lá e ficar pronto. Você não se trocou muito rápido, não? E ele disse pra ela que isso tá parecendo um encontro. E ela ficou coradinha, meus amigos. Oxe, meu, pega a coleira. Você tá de brincadeira, né? Teve umas coisas que eu notei com a minha saída com ela. Número 1, ela evita multidões. Vimos para o outro lado. Número 2, conotação. Ela dá um monte de paradas aleatórias. Aí passa uma pessoa de bicicleta e eles vão se esconder rapidamente. O porquê disso, eu não sei, amigos. E ela acaba ficando por cima dele. Aqui temos uma cena bem interessante. Ela se pergunta se ele se machucou, mas ele fala que está bem. Graças a Deus você está bem. Você sabe que nós não precisamos se esconder, né? Bem, é só por segurança. E número 3, ela tem umas crises. Eu acho que deveríamos comer alguma coisa. Aí ela decide comprar alguns ingredientes. Ele diz, já que eles estão ali, eles vão comer fora. Ela concorda, mas tem um probleminha. Ela nunca comeu fora. Ele acha isso uma pena, então ele resolve comer mais ela. E ela só concorda. Refeição completa. Como é que você come isso? Você pode comer na maneira que você quiser. Ela dá uma mordida lá que chega, brilha, meus amigos. E aí, você gostou? É muito bom ter uma refeição dessa de vez em quando. Sim, eu acho que eu comeria isso todos os dias. Todos os dias? Não, ela tem uma comida caseira também. Obrigada. Eu tenho quase certeza que ela me seduziu pra me dizer isso. Já está anoitecendo, é melhor a gente voltar pra casa. Certo. Ela vê algo e diz pra ele esperar um pouco. E ele tá muito cansado já que faz muito tempo que ele não anda assim. Também, né, mano? Oi, você, está ocupado? Bora pegar umas garotas ali, pô. Do nada apareceu esse menor. Não, obrigado. Só tenho falado com ela todo esse tempo, minha voz quase não saía. Pare aí, meu irmão. Você pode fazer o favor de não falar com ele? Você tem uma namorada? Que mentira, hein? Entendi, foi nada. E ele agradece a conotação lá. Ele me chamou de namorada. Por algum motivo, os dois não se olharam durante o fim do dia. Ele disse que de certa forma o passeio passou bem rápido. Mas por um bom lado, ele achou legal conhecer outro lado dela. Já que estamos aqui, por que nós não alugamos um filme? Mas eu quero alugar um filme já que existe um monte de serviço de streaming. Essa geração. Eu sei, se investir stream é bom, mas alugar um filme não é meio excitante. Meu cachorro querendo participar do vídeo aí, galera. Ele se pergunta qual filme será que ela gosta. Aí ele pega um filme de romance e o outro de terror. Aí ela vai lá perguntar pra ele se ele já se decide. Bem, eu peguei esses daqui. Mas ela acaba só assustando ao ver. Ela tem meio que medo de filme de terror. Já pra confinar uma pessoa, tu não tem medo, né? Aí ele se pergunta o que foi que ela pegou. Aí ela mostra lá e ele percebe que filme de romance e de terror estão fora de cogitação. Mas meio que ela não se importa de assistir um filme de romance com ele. Mas eles foram para casa e acabaram assistindo ambos os filmes, de romance e de terror. E ela meio que acabou tendo um pesadelo depois daquele filme de terror. E ela vai lá no quarto dele lá e se pergunta se ela pode dormir mais ele. Eu não acho uma boa ideia não, mas... Ela disse que vai ser só por hoje que ela vai dormir mais ele. Ela disse que se ela insiste, né, ela pode dormir lá mais ele. E na manhã seguinte ele acorda e vê os melões dela lá. Ele tava pensando que ela era tipo uma criança quando falou aquilo, mas ele mudou de ideia. Não parece uma criança não. Alô, certo, entendido. É pra galerinha se inscrever no canal e deixar o like, né? Bem, se isso é o caso, é melhor ir direto ao ponto. Ela se pergunta o que é que ele tava falando lá. Ele fala que estava falando com o editor. Ele quer fazer umas alteraçãozinhas no rascunho dele. Entendo. Então, no caso, eu vou lá fazer uma visitinha pra ele. Ei, vai com calma, isso aí não é necessário, não. Ela diz que só tá brincando lá e tirando sarro com ele. Ela se pergunta qual a alteração que ele tem que fazer lá no rascunho dele. Ele diz que é o final que parece que é meio fraco. Que tal terminar com um final tipo assim? Meus amigos quase rolar um beijinho. E ela fala que estava só brincando e pergunta se dá pra usar isso como referência. Bom, mas em vez disso, que tal usar essa sua reação que você teve? Ele agradece a ela e agora está se transbordando de inspiração. E a Konata não ficou muito satisfeita com isso, não. Já ouviu se passado 7 dias de liberdade. A comida hoje está deliciosa como sempre. E ela fala lá que está satisfeita. Ele percebe que ela parece que está de mau humor hoje. Ele pergunta para ela se ele fez algo de errado. Você notou? O que eu notei? O que esse cara está falando? Será que poderia ser aquela situação clichê de não notar o corte de cabelo? Não. Mas o cabelo dela não mudou, então... Será que são seus pieces? Não. Será que seja o comprimento da sua saia? Não, acho que também não é isso não. Literalmente ele tá pensando qual o motivo, velho. Aí finalmente ele conseguiu saber o que era. E na hora da janta? A propósito, você mudou a cor das unhas? Ele se desculpa com ela por não ter notado. Ela fica toda envergada lá e fala que não era sobre isso. Ué, mas você disse que eu não tinha notado algo de manhã, eu pensava que era isso. Ela estava falando sobre a sopa e ele também finalmente arrumou aí no shot dele. Mas ela fica também feliz por ele notar ela. E ele acha que disse algo embaraçoso. A conotação estava se arrumando para ir para a escola. Sim, ela vai para a escola, amigo. Aí uma garota decide falar com a Konata-san. Ela pede com licença lá e chama ela para lanchar com ela. Mas ela acaba não aceitando. Aí ela mostra aquele primeiro capítulo do mangá lá no celular. E ela diz que conhece aquele mangá. Ela diz que apesar de ser estranha, a heroína principal parece um pouco com a Konata. Por que será, né? Ela até pede desculpa lá, mas ela diz que tá tudo bem.
E ela fala lá para ela que elas podem comer juntas. Nesse momento, ela fez a sua primeira amiga. Ele tava cortando umas cenouras lá. Aí ela chega da escola e pergunta o que ele tá fazendo. Bem-vinda de volta. Eu estou cozinhando, já que você sempre cozinha pra mim. Faz tempo que eu fiz isso também. E ela agradece ele lá. Ele se pergunta como é que foi a escola pra ela hoje. Ela diz que foi mais ou menos. Ele pareceu um pai coruja perguntando isso. E ele acaba se encostando com a faca lá. E ela meio que quer dar uma olhada no ferimento do dedo dele. E ela lambe a parte do dedo ferido dele. Ela se pergunta se não tem alguma bandagem pra botar no dedo dele. E ele diz que não tem nenhuma. E ela meio que vai comprar algumas então. Alô, alô, alô. Como você está, Sensei? Bem, a reunião não era pra ser hoje? Como é que tinha umas coisas pra resolver? Então eu estou bem perto da sua casa. Ah, então você tá perto daqui. Ela se pergunta se tem algum problema. Ele até imagina como é que ela ia ficar lá. E ele disse pra ela dar um segundo pra ele lá. Ele tenta avisar pra ela lá que é só apenas o editor dele. E ele explica lá pra ela que é pra ela falar mais baixo. E ela descobrir que ela está morando com uma colegial aí lá. Mas tecnicamente ela é a modelo, velho. Mas tipo, se espalhar pode até cancelar o mangá. Então é melhor ela ficar quietinha. Ela pergunta lá se tá tudo bem. Ele diz que não tem nada de errado. Ele diz lá pra ela que vê ela mais tarde lá num café. Mas meio que não vai ser necessário. Ela tá na aposta dele. Aí ela meio que quer saber o significado disso. Ou talvez eu deveria dizer quem é essa garota. Ele tenta dizer pra ela que ela é a fã dele. Ele diz lá que ela está cuidando dele, pois ela não suportava ver ele ter uma vida doentio. Sinceramente, eu não tô mentindo, então. Então é por isso que ela usa essas roupas aí? Olha, praticamente eu não tenho culpa dela vestir roupas assim, tá? E ela achava que ela tava usando aquela garota lá como modelo. E ele nega que não era isso não. Certo, né? Conotação, né? Né? Conotação. E ela se pergunta qual é a idade dela. Não seria mais certo você dizer a sua idade primeiro do que perguntar a minha? Que garota intrigante, né? Ela não tá muito satisfeita por ser chamada daquele jeito. E o Prota ela tá se perguntando o que é que tá rolando. Ela se pergunta lá pro sensei dela se tem alguém que sabe mais sobre isso. E ele diz que não, ninguém mais sabe. E ela vê lá que não tem jeito e precisa ir na polícia. Mas ele jura lá pra ela que não fez nada de errado. Mesmo assim, ela é editora dele e não pode ignorar o fato de ter uma estudante morando com ele. Minha senhora, para início de conversa, não seria essencialmente o seu papel como editora supervisionar a saúde de um autor, fornecer materiais para suas histórias? E se o sensei dela fosse acusado e preso, ela morreria. Mas nosso protagonista diz pra ela não dizer aquilo nem brincando. E ela, mocorada, pede perdão lá pra ele. Sorriso. E ela vê que praticamente ele tá conseguindo criar aquelas histórias lá graças àquela garota. E ela achou meio estranho mesmo de repente ele ter criado uma história tão maluca como aquela. Ela pede lá perdão pra ele por ter tentado levar ele até a polícia, por ter sido muito cruel da parte dela. E ela também tinha um compromisso que ela tinha se esquecido de ir. E também proteger o mangá é dever do editor. Senhora editora. E ela tendo dito isso, ela vai visitar ele de vez em quando agora. E pode se lascou. Agora então, só pra ficar mais seguro, Por que você levantou sua mão? pra você me dar a cópia da sua chave. É sério isso? Sim, é sério. E a Konata toda zangadinha lá no fundo. E ela dá um tchau lá pra ele, pois ela tem que ir pra casa dela agora. Diz que ele vive uma vida com moderação. E ele só disse ficar lá. E ele fica aliviado lá porque foi por pouco. Eles perguntam lá se tá tudo bem por ter mentido sobre a idade dela. Eu disse, né, pra ela brincar dizendo isso. Então agora somos cúmplices nisso? Desculpe por isso, mas passa pra minha cabeça que deveríamos ter uma reunião. Ela já se pergunta o que é que tá rolando ali. E ele diz que não é nada não. Ele se pergunta lá pra ela se a cena do encontro deve ser revisada. E ela responde que sim. E ela acha que aquela cena lá do encontro parece meio real. Não é conveniente o bastante pra ser sincero. Ela se perguntou se ele já foi experiente com encontros ou algo do tipo. Nunca. Meio que eu já esperava que você ia dizer isso. Meio que vão ter que se conformar com isso. Depois vão ver o que vão fazer. E a Konata disse que é só eles experimentar. Provavelmente seria mais útil ou só com duas pessoas conversando, né? Tá, mesmo que você diga isso, com quem eu vou sair? E a editora acha uma boa ideia. Até você, editora. Ela disse que não tem muito tempo, então ele pede para ela fazer isso por ela. Entendido. Ah, ué, vocês duas estão concordando com isso? Mas mesmo assim ela diz que vai com eles. Escondida, mas ela vai. Pois ela quer tirar umas fotos de referência, né? E também seria assustador se algo estranho acontecesse. Oxe, ela tá desconfiando do Prota. Ih, rapaz, será que ela tá desconfiando da idade da Konata? E com isso ela vai indo, né? E ele agradece lá por tudo. Ele se pergunta se ela está bem com isso. Já que é pra criar o mangá, ela não tá se importando muito com isso. E se ele não gostar também, tudo bem. Ué, como assim não gostar? É o contrário, eu vou adorar. Ela só fala que entende lá e fala que até amanhã então. E falta um dia para o primeiro encontro deles. Ué, e aquela saída lá que eles deram daquela vez lá não conta como encontro, não? Beleza. Bem, o encontro deles vai começar ao meio-dia de amanhã. Mas mesmo assim é um encontro pra ele. E ele nunca imaginaria que o primeiro encontro dele ia ser assim. Eles já haviam feito compras juntos, mas ele não se imaginou como que seria um encontro. E ele não consegue dormir nem um pouquinho. O cara tá ansioso, mano. Ele começa a imaginar ela lá usando algumas roupas lá. Ué,
só ela experimentando algumas roupas, né? Também não pensei nisso. E parece que a Konata-san também não tá conseguindo dormir. No dia seguinte, ele mal dormiu ontem à noite. Eu tenho que me acalmar, eu tenho que estar mais natural todo possível. E ele dá bom dia pra Konata-san. Mas acabou que ela não tava em casa, acabou só deixando a comida lá pra ele e com um bilhete dizendo que ia na frente. E ele vai lá e pede desculpa por ter deixado ela esperando. Mas ela disse pra ele não se preocupar, pois ela acabou de chegar lá. Ele sabia muito bem que ela chegou primeiro, já que ela saiu de casa primeiro, né? E ele se pergunta qual é o plano agora. E realmente ela não tem um plano. E os dois ficam num silêncio lá. E a editora manda uma mensagem lá dizendo que tá de olho neles. Ele se toca que eles estão ali só pra reunir material de referência. E aí eu tô achando que a editora quer juntar os dois. E como homem, ele precisa assumir o comando dali. Vai fundo, meu guerreiro. E ele pede 2 chás lá. Esse tipo de coisa é meio básico pra um colegial, né? E ela mandou outra mensagem dizendo que 0 pontos pra ele e diz pra ele ir pra outro lugar com ela. Mesmo que ela diga isso, ela não sabe muito dos interesses da Konata-san. Aí ele se pergunta pra Konata-san se tem algum lugar que ela gostaria de ir. Diz que Lândia ela quer ir. Mas espera aí, Konata-san, isso é um lugar de referência não, né? Mas ela disse que só estava brincando lá com ele. Se ela tem que dizer, é qualquer lugar que ele quiser ir. E ele fica todo coradinho. Ele acha ela fofa. Ah, mano, não tanquei não. A editora lá atrás com o binóculo. Bom, era pra ele estar no encontro com a Konata, né? Mas como foi que ele foi parar nessa situação, né? Algumas horas depois. Olhar fixamente. Tá, eu vou parar de fazer isso. Ou será que não? Ele meio que se lembrou que a Konata não é bom de ficar perto de multidões. Ele tomou a decisão de trazer ela àquele local. Ele acha que fez a decisão certa. Ela tá achando aquilo ali adorável. É, parece que ela tá se divertindo. Eu quero tê-lo como animal de estimação. Eu acho que isso não é possível não, Konata. E ela entende lá e tá tudo bem. Mas ele pensando bem, disse pra ela esperar um pouco. E ele disse pra ela pegar aquele brinquedinho lá que ele pegou. Ele tinha visto na venda mais cedo e ele achava que ela gostaria de ter, né? E ela agradece ele lá e que disse que amou o presente. E ainda a editora tá vigiando ele. E parece que a Konata já tá ficando um pouquinho zangada. E ela diz lá pra eles ir para a próxima parada. E eles fazem um monte de coisas. E a editora mandou uma mensagem lá pra ele que vão encerrar o dia por hoje. E o cara fica aliviado, né? Porque acabou o dia. Mas a Konata parece não estar satisfeita. E ele se pergunta qual é o problema lá com ela. Ela disse que não é nada pra ele se preocupar. E ela disse pra ele ficar ali um pouco. E puxa ele. E a editora viu que foi enganada. Ele não tá entendendo nada, meu amigo. Mas ela disse que agora que realmente o encontro vai começar. Eita. Konata-san, você não acha que foi um pouquinho rude não de ter se livrado da editora daquele jeito? Por que você acha isso? Nós saímos juntos antes uma vez? Ou talvez você queira fazer algo suspeito, hein? Não é nada disso, eu juro, tá? Atenção, a última parada é a última parada. Pô, velho, sacanagem. É, Konata, nós chegamos no meio do nada. E eles meio que vão caminhando até a próxima entrada. E meio que começou a chover. E parece que a chuva não vai parar agora, então eles vão ter que se obrigar ali dentro daquela casa. Ah, rapaziada, eu fui iludido aqui, mas ok. E a Konata tira sua roupa molhada lá. E ele se pergunta lá o que, é que ela tá fazendo. Ela diz que a roupa dela tá encharcada e ela tá tirando pra botar na secadora. E por isso, o sensei dela tem que fazer o mesmo. E ele acaba fazendo isso mesmo. E os dois se viram lá pra poder se secarem. Aí ele se lembrou, é mesmo, é só dizer pra editora mandar um táxi lá pra lá. Mas parece que a Konata não acha uma boa ideia. E ele se pergunta se ela tem algum problema com a editora. Mas ela disse que não tem nenhum problema com ela. E ele gostaria que as duas se dessem muito bem. Mas antes disso, ela gostaria de fazer uma pergunta. Se ele acha a editora bonita. E tá com ciúme. Ele nunca chegou a pensar nisso e ele se pergunta o que, que ela acha dela. Mas ela acha que vai pular esse interrogatório agora. E dá um sorrisinho de feliz. Mas sim, elas duas podem se dar um pouco mais melhor agora. E parece que as roupas dele já estão secas já. Já que a chuva provavelmente já parou, eles podem ir embora. Momentos mais tarde. Ela tá zangada, hein, mano. E ele tá comendo um rango lá. E eles perguntam o que a Konata-san tem, se a comida não está boa ou algo do tipo. Ela disse que não é nada disso, é porque ela não tá com muita fome. E ele espera que seja só isso mesmo. E ele percebe que a Konata estava um pouco estranha. Acho que é por conta que ela pegou aquela chuva lá. E ele se lembra de algo, que ela tava com um guarda-chuva e ele no chão. E ele acha meio estranho de ter lembrado daquilo. E ele vai lá ver se ela está bem e ela tá meio mal. Mas ela diz lá pra ele que está bem, ela só caiu. E ele, mal preocupado, se pergunta se ela não se machucou. E ele vê lá que ela tá muito quente. E ele diz que ela precisa descansar e pergunta se ela consegue ir pro quarto dela. E ela diz que não consegue. E ela pede por favor pra ele levar ela. Ele só pega ela no colo lá e leva, pois não é hora dele ficar envergonhado. Ele se pergunta o que é que ele deve fazer numa situação como essa. E ele tenta se recompor lá, pois ela já tratou dele quando ele tava doente. Então agora é a vez dele. E ele vai lá buscar algumas bebidas e algum creme lá pra ela. E se ela quiser qualquer coisa, é só ela pedir. E ela diz que o corpo dela tá meio grudento e quer que ele dê uma secada nela. Você disse que faria qualquer coisa. Ok. E ele começa a secar ela lá. E ele parando pra pensar, a pele dela é muito pálida. Talvez é porque ela não sai muito de casa. E ele se querer grosou lá no sovaco dela lá e ele pede desculpa.
E ela disse que só fez um pouco de cócegas. E ela ia cair lá e ele disse pra ela tomar cuidado. E acabou caindo por cima dela. Ele ia dizer algo lá, mas ela acabou dormindo. Mas nem ele mesmo sabe o que é que ele ia dizer. E ele tá meio que precisando relaxar um pouco. E ainda bem que ela tinha dado remédio pra ele quando ele tava doente e ele agora vai só pegar. Ele tomou pouco, mas mesmo assim tá quase vazio. E ainda tem um monte de remédio diferente. E ele começa a se lembrar novamente do que tinha rolado. O que será, hein, mano? E agora ele entende, ela esteve procurando por ele desde o início. E é por isso que ela tinha ficado triste naquele dia que ele perguntou porque que ela tinha confinado ele. Ela se sentiu machucada por ter sido questionada por alguém que ela salvou. E tipo, ele deveria agradecer a ela. Mas meio que ela tá dormindo agora, né? Então não dá. Mesmo assim, ele não tá acreditando que uma garota tão fofa como ela confinou ele. E quando ela tá dormindo, ela fala que gosta do sensei dela. No outro dia, ela se levanta lá, bebe água e se arruma. Ela dá bom dia lá pro nosso protagonista. Ai, que bom, parece que você já está melhor. Ele disse lá que está fazendo algo para comer e ela disse que está com fome. E ele olha pra ela e ela se pergunta o que foi. Ele disse que não foi nada não. E ele vê que ela não se lembra o que foi que ela disse quando tava dormindo. E ele se lembra muito bem. E já que ele é um adulto, ele tem que contar. Dona Proção, se você estivesse se sentindo melhor, você quer ir em algum lugar? Ela só responde que sim lá pra ele. E ela tá curiosa, ela se pergunta se ele tem algo sério para falar pra ela. Ele sabe que é meio um pouco tarde, mas ele tem que agradecer a ela. Ele se lembrou de pequenos pedaços da memória dele. E quando conheceu ela, claro. E desde o primeiro dia que ele conheceu ela cuidou dele. Mesmo que a forma de agir dela tenha sido imprópria ou não, né? Já que ela deu esperança pra ele criar um novo mangá, ele não seria nada sem ela. E ele gostaria de dizer isso mais uma vez. Ele gostaria que ela fosse a companheira dele. E ela aceita. E ele acha isso ótimo. E a propósito, ele fica feliz por ela ter gostado do mangá dele. Só uma coisa aqui, como é que você sabe onde morava? Essa é a história para outro dia. E ele fala lá que sim, que é um bom momento. E ela tá meio nervosa. E se pergunta o que foi que aconteceu. Ela diz que a serialização foi cancelada. Ih, rapaz. A editora acha que tá sujeita a cancelamento o mangá dele. Caramba, o que você tá querendo dizer com isso? Ela diz pra ele se acalmar lá que só está comentando, não é pra ele se preocupar com isso não. Mas ele acha que isso não é nada tranquilizador. E ele se pergunta lá se ela vai dar algum tipo de ajuda pra ele. Ela diz que a história não tem muito problema, pois até alguns dos leitores classificaram ela muito bem. Ele se pergunta qual é o motivo então. E deve ser por causa da habilidade dele de desenhar. Ela se pergunta pro sensei dela se ele tenha feito algum esboço atualmente. E ele diz que não costuma fazer mais tanto, né? E ela acha que se ele melhorasse mais o desenho dele, ele ficaria muito mais melhor. E é por isso que ela gostaria de ele praticar o esboço dele no tempo livre dele. E ele entende e vai fazer o máximo para evitar o cancelamento. Ele se perguntou se ele deve fazer alguma aula de desenho ou algo do tipo. Ela diz que tem um ajudante que pode ajudar ele. Ué, um ajudante? Por favor, cuide muito bem de mim. E assim ele vai poder fazer esboço de coisas interessantes naquele caderno ali. E ele disse que não tem como fazer aquilo. Mas bem, foi ela que sugeriu. Ela entrou em contato com ela no outro dia, quando ela falou do tal cancelamento. Então, você vai fazer isso ou não? Ou prefere outra? Aí ela quer me lascar, velho. E ele decidiu que a Konata vai ser a parceira dele. E ele disse que beleza que vai fazer isso. Ela já vai indo embora, já que já foi resolvido tudo. E só ficou ele e a Konata. Infelizmente nós não vamos ter continuação tão cedo, porque esse foi o último capítulo, rapaziada. Então eu espero que vocês tenham gostado. Quando sair mais capítulo, eu trago, beleza? Então até o próximo vídeo. E se inscreve aí e deixa o seu like. Dizendo no final, né? Mas ok. Até o próximo vídeo. Fui.